Bom dia, pessoal! Eu me chamo professora Eliane e leciono o componente curricular Ciências do 7º ano aqui da Escola Colineto. E hoje eu convido vocês a assistir essa videoaula para que vocês venham compreender esse assunto. E eu já peço para que vocês peguem o livro de vocês, o livro 1 de Ciências, abram no tema 2, que está esse assunto que eu iria explicar, e aí aproveita, pega o seu marcador, faça lá a marcação, eu não entendi essa palavra, marque ela, as observações que eu for falando, for explicando, faz as observações de vocês, para que vocês acompanhem juntamente com essa videoaula todo o assunto que será ministrado aqui. E ainda tem um detalhe, olha só, deixa eu falar para vocês. Vocês sabiam que esse assunto de hoje, ele é cobrado em todos os vestibulares do país? Pois é, a resposta é sim. Daí você começa até a se perguntar, como assim, professora? Um assunto do 7º ano é cobrado nos vestibulares do país? Pois é. Isso acontece justamente porque esse assunto, ele não é somente do 7º ano, ele também faz parte do componente curricular Biologia lá do ensino médio. Mas aí, qual é a diferença? A diferença é a seguinte, esse assunto aqui no 7º ano, ele é como se fosse uma introdução, é uma parte básica, é tipo um pré-assunto. Quando você chegar lá no ensino médio, dentro do componente curricular Biologia, você vai ver esse mesmo assunto, só que de uma forma mais aprofundada, com mais detalhes. Então, eu te convido, nesse exato momento, para prestar atenção nessa videoaula com o seguinte tema, que é pirâmides de energia. O foco principal desse assunto aqui, pirâmides de energia, é que nós vamos focar justamente em energia. Que energia é essa? No decorrer da aula, você vai entender como que é essa energia, por que essa energia. Mas, primeiramente, nós não podemos esquecer, jamais, de falar das relações alimentares. Aí você começa a olhar relações alimentares. E aí começa a maquinar na sua mente, a pensar relações alimentares, algo está se relacionando, está interagindo. E aí alimentares tem a ver com alimento. Praticamente é isso. Essas relações alimentares nada mais é do que os seres vivos, eles estão intimamente ligados entre si na função alimentar. Por isso que é chamada relações alimentares. E aí o que acontece? Essas relações alimentares, elas focam dois tipos de relações, que é tanto a teia alimentar quanto a cadeia alimentar. O que elas têm em comum? O que elas têm de diferente? Primeiro, o que a teia alimentar e a cadeia alimentar têm em comum? Ambas são representações gráficas que irão mostrar como que o ser vivo ele vai se relacionar com o outro nessa função alimentar, ao qual eu já falei anteriormente. Então, tanto a teia é uma representação gráfica, a cadeia alimentar também é uma representação gráfica. E onde está a diferença? Agora nós vamos para a definição. A teia alimentar, ela nada mais é do que um conjunto de duas ou mais de cadeias alimentares. Então, várias cadeias alimentares, eu vou ter uma teia. E a cadeia alimentar, ela, como eu já falei, que é uma representação gráfica de seres vivos, relacionando entre si, só que de uma forma linear. Eu vou mostrar aqui para vocês duas imagens que vai, talvez, abrir mais a mente de vocês na compreensão da definição desses dois tópicos aqui, teia alimentar e cadeia alimentar. Então, é o seguinte, primeira coisa que eu posso dizer para vocês, na teia alimentar, você vai ver aqui no desenho, os seres vivos relacionando entre eles vai ter seta para cima, para baixo, para o lado, para tudo que é lugar vai ter seta. Na cadeia, não. Vai ser apenas, vai ter várias setas, porém de uma forma linear, de uma forma mais organizada. Então, vou pegar aqui o primeiro exemplo, que é de teia alimentar. Então, vamos lá. Olha só. Nesse primeiro exemplo, nós temos aqui
vários seres vivos, né? Eles estão se relacionando entre si, por quê? Porque eles estão formando uma cadeia. Só que aqui, na verdade, não é uma cadeia, aqui é uma teia, que como eu disse para vocês, né? A teia, ela vai ter setas para cima, para baixo, do lado. Aqui eu tenho uma teia. E como eu já tinha dito, a teia é um conjunto de várias cadeias, de 2 ou mais cadeias, né? As cadeias alimentares. Então, não esqueça, a teia alimentar, ela tem a relação aqui dos seres vivos, no caso, várias cadeias alimentares, só que na teia alimentar eu tenho várias setas para todos os lados, para cima, para baixo, para o lado, para o meio, vai ter várias setas. Já que eu tenho, né, uma cadeia alimentar. Aqui eu tenho seres vivos se relacionando entre si. A diferença é que eu tenho as setas organizadas de forma linear. Por isso que é chamado cadeia alimentar. Então, na cadeia alimentar, uma representação gráfica onde os seres vivos estão relacionando entre si de uma forma ordenada, de uma forma linear. E na teia alimentar, eu vou ter várias cadeias alimentares e as setas vão estar para todos os lados, certo? Então, espero que vocês tenham entendido esses 2 exemplos de teia alimentar e de cadeia alimentar. Então, dando continuação aqui à nossa aula, dentro dessas relações alimentares, ou seja, dentro tanto da teia alimentar quanto da cadeia alimentar, nós temos aqui 3 categorias que nós não podemos deixar de falar dessas 3 categorias. A primeira categoria é os seres produtores. Segunda categoria, os seres consumidores. Terceira categoria, os seres decompositores. Aí daí você começa a pensar, começa a imaginar, os seres e os produtores, eles produzem. Ótimo, eles produzem. Só que eles vão produzir o quê? Energia. Ou seja, esses seres produtores, vão produzir energia de que forma? Eles vão pegar moléculas, as moléculas que estão aí, as moléculas inorgânicas que estão espalhadas, e aí vão pegar essas moléculas e vão transformar em moléculas orgânicas riquíssimas em energia. Por isso que o nosso foco principal é energia, aqui dentro do assunto. E aí elas vão pegar essas moléculas inorgânicas que estão espalhadas, vão capturar elas e depois transformar elas em moléculas orgânicas muito ricas em energia. E isso são os seres produtores. Por isso está dizendo produzir energia. Segunda categoria são os seres consumidores. E quem são esses seres consumidores? Os seres consumidores, na verdade, eles são tão espertos, eles são tão preparados, assim, de certa forma, eles vão já pegar a energia de algum ser vivo que já conseguiu essa energia, ele vai tentar capturar essa energia, vai pegar essa energia para ele. Então, ele não vai ter aquele trabalho de fazer que nem o produtor, vai ter que produzir energia, esse trabalho de pegar a molécula, capturar, depois transformar. Não, já vai pegar uma energia que já está em algum ser vivo. Olha só o tanto que eles são espertos, né? E aí a terceira categoria são os seres decompositores. Dentro de uma teia alimentar e de uma cadeia alimentar, não pode faltar essas 3 categorias. Só que essa categoria aqui de decompositores, para as ciências, ele é considerado uma categoria de grande importância, de grande relevância, porque os seres decompositores, eles desenvolvem um papel muito importante, tanto na teia quanto na cadeia alimentar. E aí, o que eles fazem? Como o nome já diz, o que eles fazem? Eles decompõem. Então, eles vão decompor aquela matéria orgânica e aí, aqueles nutrientes, eles vão tentar, decompondo aquela matéria orgânica, aí o que eles irão fazer? Eles vão pegar todos aqueles nutrientes que eles tentaram absorver e vão devolver de onde eles tiraram. Então, eu vou pegar a matéria orgânica, decompõe a matéria orgânica, retira os nutrientes, depois os nutrientes eles devolvem. Então, eles devolvem porque outros seres vivos vão precisar desses nutrientes, vão capturar esses nutrientes. Então, é por isso que os decompositores, eles são considerados dentro do componente curricular ciências, dentro desse assunto,
os seres de grande importância, tanto na teia alimentar quanto na cadeia alimentar. E dando continuação, nós vamos ainda falar sobre essas 3 categorias, só que mais detalhadamente. A primeira categoria aqui dos produtores, que eu falei para vocês, que eles pegam, eles capturam as moléculas inorgânicas que estão aí espalhadas e vão transformar elas em moléculas orgânicas riquíssimas em energia. Quem são esses seres? São os seres autótrofos, que aí você pode ver em alguns livros a palavra autotrófico. Não é errado, a diferença é que a nomenclatura só ficou mais atualizada, então essa palavra autotrófico já está em desuso, então não é errado, porém vocês sabem que tudo vai se atualizando com o passar do tempo. Então esse nome autotrófico, ele já está em desuso, então o nome atual, tanto para a biologia quanto para o componente curricular ciências, o nome adequado é autótrofo. Mas o que seria autótrofo? Também a gente já viu, aprendeu, até mesmo, no caso, eu já aprendi com meus primeiros professores lá do ensino fundamental 1, depois do ensino fundamental 2, de que os seres autótrofos ou autotróficos são aqueles que produzem o próprio alimento. Beleza, não é errado. Porém, mais uma vez eu digo para vocês, tudo com o passar do tempo vai se atualizando, vai perdendo algumas nomenclaturas, recebendo outras nomenclaturas. E aí também esse nome já está em desuso, essa definição já está em desuso. Então a definição correta para autótrofo são seres vivos que produzem o seu composto orgânico. Professora, isso lá na hora da prova, na hora da atividade, eu colocar que os seres autótrofos são aqueles seres que produzem o próprio alimento, está errado? Não, não está errado, porém está em desuso. Então, fique ligado na nova definição, viu? Então, esses seres autótrofos, recapitulando, eles são seres produtores, o nome já diz produtores, produzem. Então, eles irão produzir o próprio, no caso, o seu composto orgânico e não mais o seu alimento. Então, eles vão produzir o composto orgânico. Esses seres autótrofos, eles podem produzir o composto orgânico ou por meio de fotossíntese ou por meio de quimiossíntese. São 2 palavras que terminam síntese. Então, é uma síntese relacionada ali com essa produção do composto orgânico por meio de energia. Então, a diferença. Foto, por isso que eu passei o traço aqui. Foto tem a ver com o quê? É uma palavrinha que significa luz. Então, a fotossíntese, por isso que a gente aprendeu lá nas primeiras séries, que a fotossíntese, ela nada mais é do que um processo natural que as plantas, elas realizam. Então, elas realizam essa fotossíntese, as plantas. Por isso que eu coloquei o exemplo aqui da árvore. Então, as plantas realizam a fotossíntese por meio da luz. Por isso que eu coloquei ali o sol. Então, a fotossíntese é uma síntese que utiliza a luz para a produção do seu composto orgânico. Na quimiossíntese já não tem. Então, na fotossíntese, exclusivamente depende de luz. Então, esses seres fotossintetizantes, obrigatoriamente, eles precisam da luz para que eles venham produzir o composto orgânico. E a quimiossíntese, na verdade, esses seres que realizam a quimiossíntese, eles não vão precisar de luz, de forma alguma. Eles vão realizar a produção do composto orgânico, mas sem a presença de luz. E aqui um exemplo dentro da quimiossíntese, eu coloquei essas bolinhas aqui apenas para representar as bactérias. Então, existem as bactérias e, inclusive, tem outra bactéria do tipo Archaea. Então, esses seres, eles são sintetizantes. Eles realizam uma síntese na hora da produção do composto orgânico sem precisarem de luz. Já na fotossíntese,
eles realizam essa produção de composto orgânico, né? Produzem esse composto orgânico exclusivamente com a presença da luz. E aí eu coloquei aqui o exemplo. Aqui eu tenho um ser fotossintetizante, no caso aqui as plantas, né? E aí o que acontece? Eu tenho aqui essa planta, essa árvore, ela vai absorver o gás carbônico, que esse gás carbônico composto, que é rico em carbono, e aí ela vai liberar essa molécula aqui de oxigênio. Então, mas para isso, para que ela absorva esse gás carbônico e libere como produto final, no caso, um resultado final a questão do oxigênio, o gás oxigênio, ela precisa exclusivamente da luz. E de onde é que vai vir essa luz? Da nossa famosa estrela, Sol. Então, o Sol é uma estrela riquíssima em energia solar. Então, vai lá, a planta está lá no lugar dela, e aí o Sol vem e começa a liberar a sua radiação, a sua energia solar. Aí a planta, absorve aquela energia solar, e aí, através dessa absorção de energia solar, automaticamente ela vai absorver o gás carbônico, que é rico em carbono, e aí ela vai liberar esse gás oxigênio. Só que nessa produção dela, ela vai também automaticamente precisar de água, porque nós precisamos de água, os seres vivos precisam de água. Então, enquanto ela está ali recebendo água, recebendo a luz solar, absorvendo o gás carbônico, liberando o gás oxigênio, então ela está também tendo como resultado, produto final, a glicose. Então, significa o quê? Significa dizer para vocês que ela é rica, a planta é rica em amido, que aí o amido, ele tem a questão da glicose, que é um açúcar. Por exemplo, o arroz que a gente consome, nada mais é do que um açúcar, que tem grande quantidade de amido. Então, a partir daqui, nós precisamos entender que essa energia solar, ela é de extrema importância para o desenvolvimento dos seres vivos. No caso aqui, dos seres autótrofos, dos seres que realizam a fotossíntese, que são chamados seres fotossintetizantes. Aí aqui, né, como eu falei para vocês, eles são seres quimiosintetizantes, não precisam da luz, então eles vão realizar a produção de composto orgânico, mas ali tranquilamente, sem precisar daquela energia. Nós vamos agora para a segunda categoria, que são chamados os consumidores. Então, aqui nos consumidores, eles podem ser de 3 tipos. Podem ser consumidores primários. Muita gente confunde nessa parte aqui. Que os consumidores primários são aqueles consumidores, são os primeiros. Não tem nada a ver. Vocês vão entender ainda no decorrer. Esses consumidores primários são todos os seres vivos herbívoros, eles são consumidores primários, esses herbívoros, aqueles que consomem vegetais. E aí temos também os consumidores secundários e temos também os consumidores terciários. E aí o que acontece? Os consumidores, exclusivamente, eles são seres heterótrofos, ou aquela palavra que está em desuso, heterotróficos. Então, eu sou heterótrofo, você é heterótrofo. Então, nós, seres humanos, somos seres heterótrofos. Nós não produzimos o nosso composto orgânico. Então, os heterótrofos, ao contrário de autótrofos, eles são seres vivos que não produzem o composto orgânico. E aí, esses seres heterótrofos, que é no nosso caso, né, o ser humano, existem 3 categorias para nós. Então, existem seres, no caso, herbívoros, e aqueles seres herbívoros são aqueles que se alimentam exclusivamente de vegetal. Não esqueçam, os herbívoros, eles são consumidores primários. Por que primários? Eles são ali aquela categoria inicial, eles são os seres, aqueles consumidores do início da cadeia, porque primeiro na cadeia vem os produtores,
Aí depois os consumidores. Só que eles são considerados os consumidores primários por serem o primeiro grupo, ou seja, o primeiro nível trófico que depois dos produtores, eles são os primeiros a serem considerados importantes. E aí nós temos aqui os carnívoros. Só aqueles que comem carne. Praticamente é isso. Então, os carnívoros, eles se alimentam de animais. E aí nós temos aqui os onívoros, que nós somos mais classificados, nós somos mais interligados aqui com essa definição de onívoros. Porque o que são onívoros? Uma vez falaram, os onívoros comem ovos. Não. Na verdade, o ovo, ele veio de quem? Ele veio da galinha. A galinha é um animal. Só que eu não posso dizer só come ovos. Não. Os onívoros, eles são os seres que se alimentam tanto do vegetal quanto do animal. Então, nós, seres humanos, somos considerados seres onívoros. Consumidores, lógico, mas da classificação de onívoros. E aí, eu tenho um outro esquema aqui para mostrar para vocês, ó. Tenho aqui o ser humano que eu fiz. E aí, o que acontece? Nós, seres humanos, vamos colocar para dentro da gente o gás oxigênio. Então, a gente vai inspirar, ou seja, colocar para dentro o gás oxigênio, ó. Vou absorver o gás oxigênio. E aí eu coloco para fora, por isso que a setinha está saindo, ó. Eu coloco para fora, eu vou expirar, ó. Vou colocar para fora o gás oxigênio, na verdade o gás carbônico, perdão. Então eu expiro o gás oxigênio e coloco para fora o gás carbônico. Daí, automaticamente, eu estou recebendo para mim a glicose. Mas como assim, professora? Aí o exemplo do arroz. Quando eu coloco lá um prato e coloco um pouco de arroz. Eu estou comendo ali, consumindo glicose. Professora, mas o arroz é um alimento salgado. Salgado é sempre na hora de você fazer. Você não precisa colocar o açúcar, né, na hora de preparar arroz. Você coloca o sal. Mas ele é um alimento riquíssimo em glicose. Por que em glicose? O arroz, ele contém açúcar, que é essa glicose aí, por conta do amido. Então, ele contém amido. E aí, quando você consome aquele arroz ali, para você, aquela comida ali está salgada. Mas quando ela entra no teu organismo, quando as moléculas elas são quebradas, elas são transformadas em glicose, que é açúcar. Por isso que sempre os nutricionistas falam pra gente que a quantidade de arroz, ela não pode ser uma quantidade exagerada, porque no final, o produto final do consumo do arroz vai ser a própria glicose, que é o açúcar. E aqui também nós temos nossa terceira categoria, também de uma forma assim mais detalhada, que são os seres decompositores, ao qual a gente até já falou aqui no início da aula. Então, esses seres decompositores, quem são eles? São todos os fungos e bactérias. Que aí, esses seres decompositores, gente, eles têm grande importância, como eu falei para vocês. Então, esses seres decompositores, o que eles irão fazer? Decompor a matéria? Sim. Eles irão degradar restos mortais. Então, para eles vão pegar aquele cadáver, aqueles restos mortais ali, eles vão pegar e vão decompor, absorver ali e pegar aquele nutriente, depois pode devolver aquele nutriente. E aí, eles fazem essa reciclagem. O que é essa reciclagem? Perdão. Eles vão pegar, eu estou aqui, peguei a matéria orgânica, vou decompor ela. Aqueles nutrientes que eu adquiri por meio da decomposição, eu vou devolver. Para onde? Para o meio daquela matéria orgânica se encontrava. Então, é por isso que, mais uma vez, eu digo para vocês que os seres decompositores, eles são de grande importância dentro de uma teia, dentro de uma cadeia alimentar. E aí, por isso que dentro aqui, inclusive vocês irão encontrar nesse assunto aqui, lá no livro de vocês, de ciências, falando que a cadeia alimentar ela é um conjunto de níveis tróficos. O que seriam esses níveis tróficos? O primeiro nível trófico são os produtores.
O segundo nível trófico são os consumidores primários. Tem muita gente que confunde. Na hora que pega o desenho de uma cadeia alimentar, aí vê lá o desenho, aí pensa que o consumidor primário, por ele ser primário, né, o nome primário, pensa que por ele ter esse nome, ele vai ser o primeiro nível trófico. Mas, na verdade, o nível trófico numa cadeia alimentar, ele começa justamente com os produtores. Gente, isso aqui, ele é a base da cadeia alimentar, da teia alimentar. Tudo começa com eles, com os produtores. Depois, o segundo nível trófico, consumidor primário. Então, aqui, os produtores, primeiro nível trófico, os consumidores primários se alimentam dos produtores, então ele é considerado segundo nível trófico. Aí, o terceiro nível trófico são os consumidores secundários. Eles se alimentam dos consumidores primários. Aí, o terceiro nível trófico, no caso aqui, na verdade, primeiro nível trófico, produtores. Segundo nível trófico, primário. Terceiro nível trófico, secundário. E o quarto nível trófico, terciário. E se tiver o quinto nível trófico, quaternário. E aí significa dizer que o primário vai se alimentar dos produtores. O secundário vai se alimentar dos consumidores primários. O terciário vai se alimentar dos consumidores secundários. E o quaternário vai se alimentar dos consumidores terciários. Então, um se alimentando do outro. Essa sequência. Então, por isso que a gente não pode esquecer que os níveis tróficos tudo começa com os produtores e não com os consumidores primários. Então, diante disso, o que eu tenho para falar para vocês dentro de pirâmides de energia é que esse assunto ele é de extrema importância dentro do componente curricular Ciências, como eu já tinha dito para vocês. No nosso próximo assunto, nós vamos falar sobre as pirâmides de energia. Tem pirâmide de massa, pirâmide de biomassa, a própria pirâmide de energia em si. Essas pirâmides, na verdade, o que vocês irão aprender sobre elas é que vai ter a base, vai ter o ápice, que no caso é o topo, vai ter a concentração de energia em cada um desses níveis. E aí vocês vão entender na segunda aula, nossa segunda videoaula que nós teremos dentro do componente curricular Ciências. Eu espero que vocês tenham compreendido. E aí, qualquer dúvida, vocês anotem as dúvidas. Ah, professora, assisti sua videoaula, mas fiquei com uma dúvida. Anote sua dúvida, que aí nós vamos tirar as dúvidas no próxima videoaula. Você pode mandar no meu número, e aí qualquer coisa nós estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Então, até lá!